Peraí, tem um tempinho. This call is now being recorded. Então vamos lá, começando mais um Mais Sumário aí. Hoje a gente está com o estudo com o pastor Davi, o tema do louvor na igreja, a música, com relação a tudo isso. Bom, agradecer já ao pastor Davi, mas acho que para começar a gente pode fazer uma oração. Eu vou fazer a oração hoje, então vamos nos colocar em oração ao nosso Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo que tu nos deste, né? Nessa semana que agora começou de um jeito diferente, com um feriado, mas muito obrigado por tudo que nos deste na semana que passou e nos abençoe nessa que vem começando. Muito obrigado por tudo que tu nos dá na nossa vida, por podermos estar aqui hoje, estudando a tua palavra, estudando as coisas da tua sagrada estrutura. Nos abençoe nesse estudo e faça com que possamos aprender e possamos crescer no teu conhecimento. Nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, assim, gente, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Talvez se o senhor quiser fazer a sua apresentaçãozinha, só para dar uma iniciada. Eu tenho muita dificuldade, assim, se eu tenho que falar sobre mim, né? Eu acabo desviando e falando sobre outras pessoas. Mas, em resumo, eu sou Davi Schmidt, pastor da Igreja Luterana aqui em Florianópolis, tenho 34 anos, sou casado com a Natasha, não tenho filhos, tenho 2 gatos, gosto muito de música, né? Instrumentos musicais, de produção musical também, enfim. Gosto de ser pastor, né? Gosto do que faço. Tem sempre aquela coisa assim, o que você quer ser quando crescer, né? Quando eu era pequeno, eu queria ser pastor. Depois eu quis ser músico durante um tempo, mas depois voltei a querer ser pastor e, enfim, né? Estamos aí, pregando a palavra de Deus, onde Deus nos colocou, né? E, enfim, nós vamos falar sobre louvor, né? Louvor na igreja. Eu coloquei como título aí Melodia da Vida, porque vocês já vão entender por quê. Mas é um assunto que eu já falei para muitos jovens, algumas vezes, nos lugares por onde eu passei, principalmente na época que era conselheiro da GELB, então eu falava sobre esse assunto nos lugares onde a gente ia representar a GELB, né? Falar sobre louvor, né? E aí eu vou já começar perguntando para vocês, quando fala a palavra louvor, louvar ou louvor em si, a palavra louvor mesmo, vocês associam a quê? A que vocês associam a palavra louvor quando é usado dentro da igreja? Louvor. Primeira palavra é música, né? Na minha cabeça vem antes de adoração, mas diretamente ligado música. Qual é a música? Ou quem é o músico? É isso que me vem à cabeça de primeiro, assim. Uhum. Alguma outra coisa que vocês lembram? Talvez os estilos, assim, né, de como louvar, não sei se é uma boa colocação desse jeito. Sei lá, como adorar a Deus ou como louvar a Deus, né? Ou o que é, talvez. Sim, é livre. Eu quero saber o que vocês sentem quando ouvem essa palavra. Mais alguém? O que vem à mente, assim, louvor? Vou falar para vocês, tá? Eu sempre, quando falo louvor, me vem um violão à mente. Para mim é mais convencional isso, né? Nada? Ninguém mais quer se arriscar? O violão é generalizando o louvor, né? Tudo, em todo lugar tu vai encontrar o violão agora. Mas há 30 anos podia perguntar, seria o tecladinho, o órgão O harmônio de o pedal. harmônio de pedal, exato. Aquilo era um bom academia funcional, né? Porque você fazia um exercício legal enquanto tocava, né? A panturrilha desenvolvia de quem tocava harmônio, né? Tipo, O QI não podia ser muito baixo, né? não. Bateria é isso, né? Tu tem que fazer 4 coisas ao mesmo tempo, diferentes entre si.
Eu acho que também louvor remete, sim, cantar e louvar a qualquer momento, né? Se for no pensamento, tu tá no pensamento aquele hino que tu gosta, né? Ou cantando em casa mesmo, escutando algum louvor, me vem à mente isso, violão também, que eu adoro violão, então acho que é isso aí. Ok. Então tá, gente. E se eu fosse desconstruir um pouquinho essa ideia que nós temos da palavra louvor? Não sei se vocês estão acompanhando aí o que eu estou projetando, onde diz ali Melodia da Vida, não sei se vocês podem ver, tem um símbolo da Gelb bem grande ali, né? Até o próprio símbolo da Gelb também me remete ao louvor de alguma forma, né? A música foi alguma coisa que me envolveu bastante no trabalho da igreja, sempre antes de ser pastor, né? Principalmente. Até porque não era músico só na igreja, era principalmente músico fora da igreja e também dentro da igreja. As coisas que eu aprendi de música não foram dentro da igreja, foram fora. Embora meu pai fosse pastor e tal, né? Então, claro, a gente tem todas essas associações que a gente pode fazer ao longo da nossa vida. Mas se a gente for ver a palavra louvor, a gente tem, por exemplo, assim, ato de louvar, aplauso, tá? Estou falando a etimologia da palavra. Elogio, encômio, não sei o que significa encômio, para ser bem sincero com vocês, mas é um dos significados da palavra louvor. Apologia de uma obra meritória, ou seja, você está, digamos assim, tu tirou 10 com louvor numa prova, né? Não está dizendo que você tirou 10 louvando a Deus naquela prova, não, você tirou 10, foi muito bem, quer dizer, se desse, você ganharia mais que 10 como a nota da sua prova, né? Glorificação, né? E o antônimo de louvor seria censura, crítica. Então, louvor está muito mais no sentido, a etimologia da palavra louvor está no sentido de elogio, né? Elogio está como grande significado da palavra louvor, né? E não necessariamente nós temos música nisso. Não necessariamente nós temos. E aí, desculpa, quando nós falamos de louvor, normalmente está associado também a um momento de culto, né? Louvor, um momento de culto também. Mas aí eu trago para vocês o seguinte, tá? Qual é o primeiro culto que nós temos registro na Bíblia? Qual é o primeiro culto que nós temos registro na Bíblia? O primeiro momento de culto que nós temos um registro na Bíblia? Templo. Quando Caim e Abel foram ofertar? Isto. Prêmio para você. Você ganhou o troféu Joinha. Eu não tenho prêmio para te dar aqui agora. Que troféu, irmão? Obrigado. Mas é isso aí. Então, nós temos, por exemplo, a leitura de Gênesis 4, 3 a 11, né? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, etc, etc. Tá. Mas o versículo 3 a 5 que nós temos um momento de culto, alguma coisa a respeito disso. Então, aqui, nesse relato desse culto, nós temos uma liturgia aqui. Sim ou não? Não, não tem uma liturgia. Né? Invocação, confissão, essas coisas todas. Não, né? Credo apostólico, nem tem como, né? Tá muito antes dos apóstolos. Teve leitura bíblica? Não, não tinha Bíblia, né? Teve sermão do pastor, né? Não, também não teve sermão do pastor. Teve música? Não. Qual foi o grande louvor a Deus? E já foi dito aqui. O que eles fizeram? Oferta. A oferta é dedicada a Deus, né? Então, uma forma de louvar a Deus, por exemplo, é a oferta, tá? Se poderia dizer isso, tá? Enfim,
Falando sobre louvor a Deus, quem pode louvar a Deus, né? Quem pode louvar a Deus? O Salmo 150, aqui, né? Salmo de número 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, quer dizer, com várias coisas diferentes, né? Tá? Louvai-o com adufe, com danças, quer dizer, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Símbolos é o quê? Pratos musicais, é traduzido também, né? Isso é tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Já vou dizendo, se vocês quiserem interromper, fazer uma pergunta, uma colocação, por favor, tá? Não tem um momento assim, vou esperar o pastor falar. Não. O grande livro de louvor que nós temos, que fala sobre o assunto louvor, é o livro de Salmos, com certeza, porque é o livro de cânticos do Antigo Testamento, né? Louvai ao Senhor, né? Aleluia, né? Aleluia. Louvai ou glória, ou louvai ao Yah, né? Ao Yahweh, né? Então, assim, nós temos nesse relato aqui, ó, cara, e às vezes diz assim, porque está muito alto a música, né? Lógico, não é, a gente agora vai botar o volume máximo, né? Eu sempre digo, quando a banda vai tocar, o grupo vai tocar na igreja, e eu já pensei diferente disso, tá? Eu sempre digo assim, ó, nós temos pessoas de 8 a 80 anos dentro da igreja, então nós temos que fazer uma coisa mais em casa. Eu nem sempre pensei assim. Primeira vez que eu toquei na igreja, eu tinha uma banda de hardcore, tá? Então era a bateria, né? E aí eu disse pro meu pai, posso tocar com a minha banda no culto? Tinha 13 anos. Pode, meu pai era o pastor, né? Aí a gente ensaiou as músicas da igreja para tocar com essa banda. Eu fui lá. A gente tocou a primeira música, mas olha, terminou a primeira música, assim, ó, meu pai só fez assim, ó. Né? Fez aquela cara assim de que acho que não, né? Enfim, não tinha esse conceito que eu tenho hoje sobre louvor, né? Então eu achava que tu tinha que fazer o que tu acha melhor. E tem momentos para isso, né? Um congresso de jovens, cara, no último congresso da jovem foi sensacional lá em Aracruz, né? Nós tivemos grupos de pagode, nós tivemos sofrência gospel, vocês lembram? Teve, né? Teve heavy metal, rock and roll, né? Nós tivemos música eletrônica, cara, né? E danças, nós tivemos tudo isso aqui, né? E embora eu ache que na igreja nós tenhamos que fazer alguma coisa que seja menos agressiva para as pessoas, a gente vê aqui nos Salmos que, cara, isso era bem barulhento, né? Pensem bem, hoje a gente tem os instrumentos temperados, né? E os trompetes, aqueles com os registros para a gente fazer sons diferentes, mas naquela época era um chifre de animal, né? E você tinha que ter embocadura ali, né? Para soprar, para dar aquele som. Só que tu tinha que controlar aqui as notas, né? Na boca. E não tinha muito abafador de volume. Aí tinha todo aquele pessoal para tocar, né? Pratos, não com a tecnologia Liga B20 que nós temos hoje, um prato bom de bateria. Não, o troço provavelmente era de bronze puro, né? Pauleira, sabe? Bem, né? Imagina o barulhão que era isso. Né? Instrumentos de cordas. Nessa época, o professor Raul Blum uma vez falou para nós que não tinha a ideia de harmonia, de fazer várias vozes. Então, se fazia um som uníssono, se tocava uma nota só, uma sequência melódica só. Então, imagina a força que era isso, né? Juntarem todo aquele povo que tocava. E a gente vê os relatos do Antigo Testamento, era muita gente. Né? E aí o versículo 6 engloba, na verdade, assim, o poder disso tudo, porque nós estamos falando do último versículo de todo o livro de Salmos. É como se resumisse tudo que foi cantado até ali, né? E diz o quê?
Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Isso é só seres humanos? Não, né? Mas aí vem a pergunta, como é que alguém que não é um ser humano pode louvar a Deus, né? Será que os gatinhos podem louvar a Deus? Os passarinhos louvam a Deus? Né? Os passarinhos, a gente, o canto dos passarinhos é bonitinho, né? Mas um elefante fazendo aquele som lá, está louvando a Deus, como é que funciona isso? Ele quer louvar a Deus? Ele sabe que está louvando a Deus? Né? Enfim, vamos refletindo, vamos pensando. Vou colocar mais elementos nesse molho aqui, tá? Pedras podem louvar a Deus? Olha o que Jesus disse aqui em Lucas 19, tá? Nisso disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ao que ele respondeu: digo-vos que se estes se calarem, as pedras clamarão. Tá, Jesus falou isso só para os fariseus ficar quietos, né? Porque eles estavam incomodando. Disseram: ei, Jesus, manda esse povo ficar quieto, né? Porque eles estão gritando aí. Não. Se eles ficarem quietos, as pedras vão clamar. Aparentemente parece assim uma figura de linguagem, mas se a gente olhar, por exemplo, o Salmo 148, vai dizer assim: louvai o Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus hostes. Até aí tudo bem, anjos, louvar a Deus. Louvai o sol e lua. Louvai todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem eles o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados, né? Também eles estabeleceu para todo sempre, etc e tal. Monstros marinhos, versículo 7, olha ali. Fogo, saraiva. Saraiva é chuva de pedra, né? O nosso famoso granizo que atormenta os agricultores, né? Neve, vapor, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos outeiros, árvores frutíferas e cedros, né? Feras e todo gado, répteis. Quer dizer, nós estamos falando aqui do quê? De tudo. De tudo. E aí é uma coisa que eu costumo dizer assim, que é o tal do louvor involuntário, tá? Louvor involuntário. Que é, por exemplo, assim, sol e lua, como é que eles vão louvar a Deus? O fato deles existirem é um louvor a Deus, sabe? Muito se fala sobre o que revela Deus, né? A Bíblia revela quem é Deus, esse Deus que nós adoramos, mas a criação, tudo que está ao nosso redor, também revela a Deus e a sua grandeza. As coisas que nós vemos revelam a Deus e a sua grandeza. Quer dizer, então, assim, quando nós vemos o sol e a lua, eles, por estarem ali, o sol, inclusive, com o seu calor, né, a sua luz iluminando tudo, e a lua refletindo isso para nós durante a noite, as estrelas, enfim, tudo que está ao nosso redor. Até mesmo os elefantes e os gatinhos também, e os passarinhos, né? Em que Jesus refere-se a esses passarinhos que eles se vestem melhor do que Salomão, e as flores também, né? E eles não precisam plantar nem colher, mas comida eles têm. Quer dizer, então, toda essa interação do ecossistema ou do universo ao nosso redor, e como essas coisas funcionam simbioticamente e ao nosso favor, e pensar que Deus colocou o ser humano ali para aproveitar tudo isso que Deus criou e presenteou ao ser humano. Então, todas essas coisas ao nosso redor revelam o poder e a grandeza de Deus e são involuntariamente, mesmo sem essas coisas saberem que estão louvando a Deus, são um louvor a Deus porque mostram o poder de Deus. Claro, na minha opinião. Não precisam concordar comigo, mas eu enxergo desta forma, né? E nessa perspectiva eu trago para vocês outras coisas, né? Mas, primeiro, assim, existe uma forma de tudo isso louvar a Deus, né? E aí no Salmo 98, mais uma vez, traz, por exemplo, o mar, a plenitude do mar, todo o barulho do mar e as suas ondas, no versículo 7, né? Mas aí,
com trombetas e o som de buzinas. Nós estamos falando realmente de instrumentos, essas buzinas, que talvez nem fosse possível você tocar uma linha melódica nela. Era só um pé lá no meio, né? Louvar a Deus do jeito que você pode, com o que você tem. Claro que isso não quer dizer... É aquela coisa assim, ó, Deus, eu sempre digo assim, Deus aceita todo louvor a Ele. Mas se você pode se dedicar a fazer um louvor melhor para Ele, faça. Sabe? Assim, ó, vai ter pessoas que vão tocar melhor que outras na igreja, né? E vão, de repente, cantar melhor que outras. Todos devem ter seu espaço. E tendo o seu espaço, nunca pensem assim, ó, tá bom assim, né? Você faz melhor, não consigo fazer melhor que isso. Beleza, faz o melhor que você puder. Mas se você puder se dedicar a fazer algo melhor, sempre buscar fazer algo melhor para Deus. Mas, por outro lado, também espaço para todos. E aí nós vemos aqui, ó, brados de alegria como louvor a Deus, né? A própria alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Harpa, nós temos música, mas nós temos o mar, nós temos rios batendo palmas no versículo 8. Isso nem é possível se a gente olhar, porque eles não têm mãos, os rios, para bater palmas, né? Mas a sua existência, o que eles fazem, a vida que eles trazem pela água que distribuem, por onde passam, e onde Deus colocou o recurso desse rio, são um aplauso de louvor a Deus, né? Enfim, tudo isso que nós podemos olhar nessa quase romântica, essa visão de tudo isso, né? Pastor, e aí, sim, posso interromper? claro, à vontade. Não, eu queria trazer comentário, não é nem pergunta, mas comentar, assim, que o senhor falou uma coisa muito interessante que é sobre o preparo, né? E corriqueiramente eu, que sempre trabalhei na música na igreja, desde que me conheço por gente, né? Corriqueiramente, assim, se a gente vai tocar no culto, se a gente vai ali tocar no culto e não vai ter, na membraria ali, na congregação, não vai ter ninguém de fora assistindo, a gente vai simplesmente se reunir antes do culto só para passar o volume das coisas, só para passar o som, sem ensaio, sem nada, porque a mentalidade é assim, o pessoal que está sentado ali sabe menos que a gente. E num culto corriqueiro, num culto de final de semana, é só mais um culto. Aí, quando é para uma live, por exemplo, a gente saia 2 semanas antes, 3 vezes por semana, a gente se prepara por causa das pessoas que vão estar assistindo e a gente não quer fazer feio. E eu estou me incluindo nisso, né? Sim. Óbvio, Agora, tu pensa isso na perspectiva de uma tribo inteira, os levitas que eram responsáveis somente pelo culto. Agora, tu pensa Johann Sebastian Bach, que escrevia uma cantata por semana, ensaiava com todo mundo e escrevia à mão todas as partituras para as pessoas ensaiarem, uma por semana, sempre nova. Cara, né? Às vezes, e eu acho que eu te dou razão nisso, porque às vezes a gente faz só o básico, o basicão, né? Eu sempre digo assim, o principal ensaio está em casa. Você estudar o que você faz. Eu canto, estude canto. Eu toco violão, estude violão. Eu toco chocalho. Seja o melhor tocador de chocalho que você puder ser, né? Mas Deus não vai aceitar meu louvor se for um mau chocalheiro. Não, né? Você faz o melhor que você puder. Mas busque fazer algo melhor, né? Eu acho que é nessa perspectiva, sim. Acho que sim. E aí eu quero ir com mais uma coisa, assim, ó. Somente cristãos louvam a Deus, e agora pode ir com uma coisa mais complicada. Porque eu falei que quem conscientemente louva a Deus, mas animais e objetos e corpos celestes louvando a Deus só por existirem, e cristãos louvam a Deus. Mas, por exemplo, Romanos 14, nós temos um texto que diz assim, ó, por minha vida, diz o Senhor, versículo 11, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua louvará a Deus. Até quem não quiser vai louvar a Deus no fim dos tempos. Todos.
Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu já fiz essa reflexão nessa seguinte perspectiva assim, ó, cara. Um ateu, mesmo que ele não crê em Deus, ele não crê em Deus, ele não quer crer em Deus, ele rejeita Deus. O fato de ele poder dizer que não crê em Deus é um louvor a Deus. Por quê? Porque Deus criou uma criatura livre o suficiente para poder rejeitá-lo. Deus não obriga ninguém a amá-lo, embora nós criamos que a fé vem pelo poder do Espírito Santo, Deus nos dá a fé. Agora, se eu rejeitar a fé, né? Então, o ateu é aquele que pega tudo que Deus deu para ele e diz assim, não quero. Então, Deus cria uma criatura que pode olhar e dizer assim, eu não creio em você. Tá? E essa liberdade que esse ser humano tem é um louvor a Deus. Deus cria uma criatura livre a esse ponto. Né? O amor de Deus é tão grande, né? Ele quer salvar essa criatura que não quer, ela sem querer, é o louvor involuntário que eu digo, né? Ela não quer louvar a Deus, mas quando ela diz que não crê em Deus, eu não quero esse Deus, e Deus criando essa criatura livre dessa forma para poder dizer isso, ela sem querer louva a Deus. Mesmo então, se tu não quer louvar a Deus, tu louva a Deus. Mas, pastor, não seria um pecado contra o Espírito Santo ela rejeitar? Claro que é. Esse é o único pecado contra o Espírito Santo. Pois é, isso. E Deus não é o único pecado que Deus não perdoa? Não, vai na minha perspectiva aqui, ó. O pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. Sim. E aí existe uma discussão sobre o que é isso. Né? Na minha visão, pecado contra o Espírito Santo é a falta de fé. Você não crê em Deus. Você não vai ser perdoado desse pecado porque você não quer ser perdoado. Nem está buscando arrependimento. Você não quer. Porque se o Espírito Santo agir em ti e tu for levado a arrependimento e crer de novo, tu vai pedir perdão, tu vai ser salvo. Ah, não tem perdão? Não tem perdão enquanto você não quer o perdão. Tá entendendo? Sim, entendi. Entendeu? Então, assim, só que assim, eu não estou falando, eu estou falando uma coisa que a pessoa não quer fazer. E o louvor, nós estamos falando de pedras, coisas que não têm vida, que louvam a Deus. A Bíblia diz que louvam a Deus. A Bíblia está dizendo, as pedras louvam a Deus, só por fato de existirem. E é nessa perspectiva que eu digo, não é um louvor que vai salvar a pessoa. Entendeu? Não é um louvor que agrada a Deus. Entendeu? Entendem a diferença? A pessoa, ela não quer, mas ela não tem como não. É uma coisa que ela não pode fazer. E esse texto de Romanos 14 está justamente nessa mesma sequência. No fim dos tempos, todo mundo vai ter que se dobrar. Não vai ter como a pessoa dizer assim, ó, não existe Deus. Entende? Sim, até porque a gente não é salvo por obras, né? Então... Claro que não. Então, justamente, o cara é ateu. Aí entra aquela questão que o pessoal diz assim, o pessoal que é espírita, não crê em Jesus como seu salvador, que nem nós, eles fazem um monte de obras boas, um monte de coisas legais. Mas não vai salvar eles. Por quê? Porque eles não têm fé. Então, o ateu, por isso que eu digo, o ateu, por mais que ele faça as coisas, e por mais que ele... Então, nessa visão, tá? Não estou dizendo que ele vai ser salvo por causa disso. Mas, sem querer, ele está mostrando quanto Deus é grande. De criar um ser humano que é livre e inteligente. Entende? Então, assim, eu não estou dizendo... Calma, não estou dizendo que isso que o ateu vai salvar ele. Não é isso. Entendam que o que eu estou dizendo aqui, com tudo isso, é que é impossível não louvar a Deus. Entende? Por quê? Porque tudo que está ao nosso redor mostra a grandeza de Deus. É um louvor a Deus. Só que nós, enquanto cristãos, filhos de Deus, com a fé que nós temos, nós voluntariamente louvamos, voluntariamente respondemos. Aí eu quero louvar a Deus, certo? E esse é o louvor que agrada a Deus. Tá bom? E o das pedras também, porque eles nem sabem o que estão fazendo, dos passarinhos e dos gatinhos também. Por favor, Alisson, acho que levantou a mão, né? Pois é, não, sobre essa coisa do ateu louvar ou não, né? Até as demais criaturas, as demais coisas criadas, né? Elas respeitando ou exercendo aquilo
para o qual Lutero foram fala isso. criadas, né? Elas estão exercendo sua vocação, elas estão louvando a Deus. Inclusive, por exemplo, um ateu, não acredita em Deus, mas que ama seu filho, que cuida muito bem, né? Ele está louvando a Deus, né? Exato. Uma mãe que amamenta seu filho, Lutero disse, ela está louvando a Deus. Por quê? Porque Deus colocou ela lá para fazer isso, e ninguém pode fazer pelo filho que ela faz Pois é, daquele agora, jeito. mas minha pergunta assim é se dá para comparar louvor. Por exemplo, se o ateu que ele louva a Deus dessa maneira, né? Exercendo a sua vocação como pai ou como um bom servidor na sociedade, enfim, ele pode estar melhor louvando a Deus do que eu, que, por exemplo, tenho os dons que Deus me dá, não uso da maneira correta. Dá para comparar louvor assim? Ele está louvando a Deus mesmo sem fé, ele louva a Deus melhor que eu, que sei que tenho os dons, mas não quero usar eles. É que sem fé é impossível agradar a Deus, então esse louvor não vai contar. Entendeu? Sem fé. Tá entendendo? Eu não estou falando no perspectiva de salvação, gente. Nós temos que sempre olhar horizontal e vertical. Né? Verticalmente só vai contar o louvor voluntário. Horizontalmente, o que nós podemos verificar ao nosso redor. Essa nem é a minha discussão principal, gente. Eu só estou querendo trazer para vocês do que como essa palavra louvor pode ser ampla. Entende o que eu quero dizer? Quando a gente fala louvor, não é só música. Não é só música. Falou ali de dança, falou de um monte de outra coisa, falou de um rio correndo, né? Falou de uma lua, do sol, entendeu? Quer dizer, louvor, a existência é uma forma de louvor, mas não é isso que nós... enfim, a palavra louvor, ela traz mais coisas, né? E aí eu tenho esse aqui, Mateus 25, que fala sobre o fim dos tempos e diz assim, ó, então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Responder-lhes-á o rei, em verdade vos digo, que sempre que o fizesses a um desses meus pequeninos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizesse. Eles não sabem o que eles fizeram. Eles estão perguntando para Deus, como assim? Deus está dizendo, vocês fizeram isso, 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 isso. Como assim? Como assim? E por quê? Pela fé. Pela fé, Deus realiza as obras em mim. Toda essa discussão que a gente pode ter. Então, tudo isso que nós estamos falando, ó, e por isso eu gostei que vocês ficaram incomodados com essa ideia. Não, pastor, não, peraí. É isso aí, essa era a ideia. Essa era a ideia. Justamente dizer assim, ó, qualquer ser que respira, louve ao Senhor, diz o texto bíblico. Pedras, né? No fim dos tempos, todo joelho se dobrará, quer dizer, não tem como. Em algum momento, todas as coisas que existem vão louvar a Deus, mesmo que não queiram. Só que o nosso louvor é voluntário. E nós servimos a Deus e louvamos a Deus por causa do que acontece em nós pela fé. Então, tudo que nós lemos aqui, ó, no Mateus 25, são as pessoas que elas creem em Deus e as coisas que elas fazem em sua vida são por causa da fé e elas não ficam contando o que fizeram. E mais, talvez nem fizeram, mas em Cristo fizeram, porque Cristo fez todas as coisas. Ele cumpriu toda a lei e preparou todas as obras. Enfim, tem toda aquela discussão sobre o texto bíblico quando fala que Jesus descansou da sua obra, né? E Deus descansou da sua obra, essa correlação desses textos, e que, na verdade, Deus descansou não só de ter criado o mundo, mas de ter salvo, e descansou porque nós estamos presos a uma linha de tempo, espaço-tempo, entra até física aqui nessa discussão, e para Deus é tudo uma coisa só. A gente tenta imaginar o quanto Deus seria eterno e como é que é ser eterno, como é que Deus nunca nasceu e nunca vai morrer. Como assim nunca nasceu? Nossa, isso não entra na minha cabeça, né? Eu tento sempre imaginar Deus como um círculo, uma aliança, que, sem começo, sem fim, enfim. Como é que nós vamos tentar explicar Deus? Até quando, às vezes, num sermão, o pastor diz, é porque Jesus quis dizer que não sei o que. Não, tu não pode dizer Jesus quis dizer. Como é que tu sabe o que Jesus quis dizer? Tu não pode dizer isso. Jesus quis dizer ali que tu não sabe o que Jesus quis dizer. Pode até dizer, o texto diz isso
E eu acho que Jesus estava dizendo isso. Eu acho que Jesus estava dizendo aquilo. Mas tu não consegue entrar na cabeça e saber exatamente o que Jesus quis dizer. Enfim, aí já é maior e mais ampla essa discussão. Mas não vamos entrar nela muito, não. Tem muitas discussões a partir dessas coisas que nós falamos aqui. Eu só estou introduzindo o assunto. Ai, ai, ai. Vamos lá. Antes de continuar, eu pergunto para vocês assim, ó. E tem outra. Jesus também cantava louvores, tá? Mateus 6,30 diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus também cantava louvores com seus discípulos. Enfim, isso é só um enfeitezinho no final, isso aqui. Tá. Bom, ok, falamos sobre louvor, né? O nosso louvor, olhando esses textos, mas não somente isso, enfim, tudo que nós falamos sobre louvor sempre, o louvor é uma expressão da nossa fé. Quando nós louvamos a Deus, seja ela a forma que nós vamos louvar, sejam danças, seja um teatro, seja eu ofertar, né? Seja eu entregar uma cesta básica para alguém, porque eu estou fazendo isso por causa da minha fé, porque Deus me disse para eu amar o meu próximo e eu estou com isso louvando a Deus. Todas as coisas que nós fazemos, nós expressamos a nossa fé, né? Nós vivemos o que nós cremos, né? E aí, quando nós falamos de música, agora entrando mais na parte da música mesmo, quando nós cantamos, nós precisamos expressar a nossa fé, nós precisamos cantar aquilo que nós cremos, correto? Certo? Certo. Alguém de vocês, em algum momento, já teve algum projeto na juventude, na igreja, ou enfim, em qualquer lugar, cortado pelo pastor, e o pastor chegou, não, isso aqui não dá. Essa música com essa letra aí não dá. Não dá para falar isso, não dá para fazer aquilo. Alguma vez o pastor já chegou para você e disse isso? Diretamente assim, não. Tipo, mas ele já disse alguns hinos. Esse hino aqui, vocês já cantaram uma vez na juventude, mas vamos parar para ver a letra aqui, né? Mas assim, de projeto, não. Para mim já, com certeza. Até lembro, não lembro exatamente a música que era, mas era uma música assim que era a sugestão para tipo, tocar na confirmação dos jovens lá, e daí o pastor cortou, assim, essa aqui não, acho que não dá muito. Se eu não me engano, era aquela do sabor de mel e não sei o que, então. Sabor de mel. Quem mais aí? Não. Lembra de alguma situação? Eu estava tentando lembrar da frase, né? Porque no nosso distrito, a Luísa faz parte aí também, as músicas têm que ser original na apresentação do congresso, né? Então tem que ser sempre todo ano música inédita. Então eu já escrevi algumas. Todas as minhas músicas barraram em alguma frase pelo pastor. Todas elas, né? Porque novo eu comecei com isso, né? Até por causa que não tinha ninguém, então era eu mesmo. Então sempre tinha uma frase onde eu atribuía, acho que em todos os casos, eu atribuía alguma coisa a mim, ao ser humano. Eu atribuía o mérito, eu atribuía a glória. De alguma maneira eu sempre desviava o foco, né? E aí o pastor, quem sabe vamos trabalhar melhor essa frase, papapá. Aí se ajeitava, né? Mas nunca ganhei de melhor letra, não. Então, que bom. Aí um dia tu vai ser pastor e daí tu vai escrever tudo certo. Né? Não. Eu até hoje eu mostro sempre para colegas meus letras das minhas músicas, né? A Maiara diz, adorava a missão de escrever música, agora fica isso fazendo de coitado. Não, é muito difícil, muito difícil. Para mim. Até hoje, eu digo assim, eu tenho uma certa facilidade para isso, mas porque eu treinei isso bastante, né? Treinei bastante essa questão de escrever música, escrever letra e tal. Mas isso não significa que as músicas, por mais que eu tenha treinado isso durante muito tempo e agora seja pastor e tenha curso de teologia, não significa que, beleza, então todas as músicas que eu fizer, não, ao contrário, né? Sempre mostro para algum outro colega, às vezes dois, principalmente
se a letra é um pouco polêmica, e eu não costumo fazer músicas que cantam assim, eu vou louvar a Deus e eu amo a Deus, né? Geralmente a letra da minha música tem algum nheco-nheco meio polêmico, né? Uma vez até o pessoal, assim, uma música minha, eu escrevi assim, às vezes, como é que é? Às vezes já nem sei se ainda tenho fé, né? E aí eu mostrei assim, pessoal, não é, pastor? Eu disse, ué, você nunca pensou nisso? Não, mas faz parte da vida cristã a indagação. E que bom que tu te perguntas se tu ainda tem fé, né? Porque sinal que ele é importante no momento que tu tá nem aí para isso, né? Mas justamente isso, né? Às vezes são polêmicas, mas às vezes sai do polêmico e tu escreve besteira, né? Então tem que sempre ver isso. Mas não é só isso, né? Então, às vezes, o pastor é chato, que pastor chato. Nossa, não deixa a gente fazer nada. A gente queria fazer a coreografia dessa música aqui, da Aline Barros. E tem músicas muito boas da Aline Barros, mas tem músicas que são meio esquisitas. Né? Por quê? Porque ela é de uma outra denominação religiosa. E eles, embora cristãos, algumas coisas são diferentes, são pregadas e ensinadas diferentes de nós. Né? Se vai ser uma música sobre, sei lá, Santa Ceia, meu, vai ser completamente diferente. A gente nem conhece a LB, a gente consegue entrar em consenso sobre a Santa Ceia. Vai entrar em consenso com a Igreja Pentecostal? Né? A gente, às vezes, está mais perto dos católicos do que da ISLB em algumas coisas. Né? Então, o que nós pregamos? O que nós queremos? Né? Então, já teve gente que disse assim, bom, então nós temos que cantar. E eu sempre quero estimular para as pessoas comporem músicas, nem sei se existe essa conjugação comporem, né? Mas compor músicas ou danças, ou coreografias, ou peças, ou, sabe? Para a gente produzir material, porque por que a gente acaba usando coisas de outras igrejas? Porque a gente não está fazendo coisa nova. Enfim. Só que tem um monte de coisa muito boa que foi feita no passado que não é mais usada. Esses dias eu estava olhando o livro do TPL, né, Todos os Povos Louvem. Cara, eu não conheço metade das músicas que estão ali. A culpa é minha que eu não fui atrás para aprender. Mas também é culpa da igreja como um todo, que deixaram algumas coisas muito preciosas para trás. E assim por diante. Então, assim, melhor cantar, então, só músicas dos nossos hinários da igreja, né? Eu não sei. Deem uma olhada nesse trecho de uma canção que está nos nossos hinários e comparem. O meu trabalho de conclusão de curso, a Maia disse, nosso distrito é um ótimo exemplo disso. Fizemos muita música, perdi. O que ela disse? Eu leio aqui, ó. Eu leio aqui, ó. Fazemos muita música e eu acho que deve ser peças inéditas. Usamos num congresso e uma noite. Outra cai tudo no esquecimento. Tá, na outra noite cai tudo no esquecimento, assim. Você deveria gravar essas coisas, distribuir, né? Eu não sou, assim, não sou nenhum bom exemplo disso, embora eu tenha muita música minha publicada e coisa, a maioria das coisas que eu faço eu não mostro, sabe? Minha esposa sempre me estimula isso, por exemplo, né? Ela diz, por que tu não mostra as músicas? Por que tu não grava? Por que tu não publica? Agora, na pandemia, eu publiquei um monte de coisa, assim, tal, só que agora voltou às atividades normais e eu relaxei de novo, né? Então, assim, a gente não adianta nada a gente fazer e deixar morrer. Mas, continuando. Meu trabalho de conclusão de curso, inclusive de seminário, foi uma crítica a músicas que estão nos nossos cancioneiros, e eu não peguei o hinário luterano, tá? Porque tem gente que trata o hinário luterano como se fosse Bíblia. E tem coisa ali que bate na trave e vai para fora, né? Não entra. Se o professor Raul escuta isso. Mas... Desculpa, minha opinião. Apanha feio. Eu pensei que eu ia me lascar, mas eu tirei 10 no meu trabalho de conclusão de curso. Então, tem um respaldo. Então, eu peguei só os cancioneiros. Eu peguei o Louvai ao Senhor, eu peguei o Celebrar e o TPL para dar uma olhada em algumas letras. E, gente,
Eu pensei que ia achar pouca coisa, eu achei muita coisa. Eu peguei só algumas, tá? Mas eu vou botar uma só para a gente dar uma olhada aqui, tá? Comparem a letra dessa música. Música 28 do Louvai ao Senhor. O refrão é: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Me digam vocês. Qual o problema disso? Mas essa primeira Jesus pessoa era para falar isso para nós? Essa primeira pessoa é nós ou essa primeira pessoa é Jesus? Porque isso daí sim, Então, talvez. não, Invertendo, né? Nós não morremos na cruz, tá? Sim. Então não, é Jesus, óbvio. E aí? Tá exigindo alguma coisa, talvez? A primeira coisa que Jesus disse assim, em algum lugar na Bíblia. Não. Não, aí já é o primeiro problema, né? Estão colocando palavras na boca de Jesus. Mas não dá para escrever músicas com Jesus. Não, não é isso. Mas então se diga o que é dito no texto bíblico, pelo menos. Primeira coisa. Segunda coisa. Imagina Jesus dizendo assim, tá, eu morri na cruz por ti, e agora? O que tu vai fazer? Cobrando. Tá me devendo, né? E aí o que foi colocado aqui, não vi quem colocou, só vi a frase. O que nós poderíamos fazer por Jesus? Eu me lembro daquela música também, é o único que é digno, né? Fala assim, coroamos a ti, ó rei. Que coroamos? Caramba, né? E aí lembra aquela música do Inário, a Cristo coroado. Nós coroamos? Quem sou eu para coroar Deus? Deus é rei desde a eternidade. Não, e a gente ainda cantou essa música na Juventude Domingo. E eu sempre fiquei pensando nessa música, sabe? O que a gente está coroando, né? E aí o pessoal assim, vamos cantar 158, a única que é digna. E daí eu fiquei pensando, essa todo mundo conhece, né? Cantando bastante nos cultos. É verdade, mas eu sempre fiquei na dúvida dessa música, sabe? Porque dava uma coisa assim que não encaixava, sabe? Mesmo ela sendo bonita. E eu digo assim, eu amo essa música, tá? E eu não estou dizendo assim, que ela está errada, mas é que eu não consigo achar que ela está certa. Ela é baseada num texto, eu acho, de Apocalipse, que fala, né, em que o único que é digno, digno é o Cordeiro de todo louvor e tal, que é baseado naquela 205 do Inário Luterano também. Só que essa música traz uma ideia de que nós curamos a Jesus. Que coroa que a gente botou em Jesus, que o ser humano botou em Jesus? De espinhos. Isso é a melhor coisa que nós conseguimos fazer para enfiar um monte de espinho na cabeça de Jesus. É uma baita coroa que nós colocamos, né? Só que traz, a maneira como a música está escrita, ela traz, acho que deveriam revisar alguns índices, Natália, muitos, mas a maneira como ele está escrito traz essa ideia, né? Assim que nós declaramos que Jesus é o rei, entendeu? E nós não declaramos nada, não sou eu que aceito Jesus. Esse é um problema sempre que se diz, eu aceitei Jesus, tu aceitou coisa nenhuma. Jesus que tem que te aceitar, porque tu é pecador, tu precisa ser aceito. Tu não vai aceitar ninguém. Jesus, eu deixo tu ser, meu Deus. Fica quieto, sabe? Vamos falar uma bobagem dessa. Mas tem teologias que trazem isso, né? É um problema, porque pela graça sois salvos, o texto diz ali. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, não tem nada que eu vá fazer. Eu não estou dizendo assim, não cantem, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Expliquem antes, né? A gente pode até cantar isso se a gente olhar na perspectiva de que nós colocamos uma coroa de espinhos em Jesus e que nós jogamos nossos pecados sobre Jesus para que ele nos salve. De repente, até uma vez alguém sugeriu que a gente trocasse para nos prostramos a ti, ó Rei Jesus. 10. É isso aí, nos prostramos. Adoramos o teu nome, enfim. Vamos mudar todos os textos usinários agora. Não, é complicado. Tem aquele homem frágil, né? Seja mais um a adquirir a vida eterna quando ele vier. Como é que tu vai adquirir a vida? Tu vai comprar por quanto? R$15,90, mais barato na minha mão. Vou adquirir. Não.
Eu vou receber. Até em muitos lugares eu já vi que as pessoas cantam, seja mais um a receber. E, cara, são só músicas que eu gosto, né? É um problema. Problema, né? Eu fiz... Eu cheguei na metade da análise, assim, que eu estava fazendo, e disse, cara, não sei se eu quero continuar isso. E eu realmente pensei que eu ia chegar no dia da apresentação e, ó, levar porrada. Os professores disseram, não, é isso. Né? O que eu estou dizendo com isso? Não devemos cantar essas músicas? Não, mas olhar tudo que nós cantamos, até mesmo que está nos hinários, porque, pastor, teve gente que fez a revisão dos textos? Teve, só que driblou 1, 2, 3 revisores e fez um golaço contra. Né? Chutou no ângulo contra. Infelizmente é isso. Então, olhar textos também das músicas que são da nossa igreja, tá? Mas não são todas, nem a maioria, são algumas canções. E eu vou dizer para vocês, tá? A minha opinião, se vocês discordam e olha assim, não, pastor, eu acho que está certo, tudo bem, só apresentem argumentos. Mas, então não devemos cantar o que é da outra igreja. Devemos, mas devemos ficar atento a todas as músicas que nós cantamos, tá? Por exemplo, essa, cara, eu acho essa música sensacional, é do Oficina G3, né? O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias nesta vida, né? Nossa, maravilha, né? Com certeza, meus conceitos, minhas virtudes, né? O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. Teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. Ok, tá. O que tem de problema nessa música? Se é que tem algum problema? Alguém já me disse assim, ó. Pastor, mas essa música não fala de Deus. Nós temos várias músicas que não falam de Deus, mas falam de Deus. Né? Uma música que, para mim, fala de vida eterna sem falar, obviamente, mas é do Jota Quest. A música Dias melhores para sempre, vivemos esperando dias melhores, dia em que seremos melhores, melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo. Ora, né? Se ele não está falando de vida eterna, no show ele ainda diz, levanta a mão para cima que acredita na parada. E ele se diz cristão, então, enfim. Mas, para mim, o problema é isso aqui, ó. É bem tranquilo. O teu amor que um dia eu encontrei. É um problema teológico isso aqui. Né? Porque quem nos encontra é Jesus. O amor de Jesus que nos encontra. É só uma frasezinha, não tem problema. Talvez não. Mas se nós cantamos o que nós cremos, nós não cremos nisso. Simples, não? Mas por causa de uma frase, toda a música. Pois é. Por causa... Como é que é aquela frase ainda japonesa que tinha? Por causa... não vou dizer assim. Não se entregou a mensagem, não sei o quê. Uma coisa vai linkando a outra, e no final é porque tinha um prego mal fixado na ferradura do cavalo. Enfim, foi o prego que causou a não entrega da mensagem. Né? E aí se perdeu a guerra por causa disso, por causa de um prego. Enfim. Não lembro a frase agora toda. Fiz uma citação de uma frase que eu não citei. Acabei de não citar uma frase. Bom, mas então, assim, parece uma coisa pequena, né? Puxa vida. E tem umas coisas que são mais evidentes, né? Por exemplo, essa música aqui. Deus que não perde batalha, o Deus que não muda e não falha, o Deus que não perde uma guerra. É uma música bem animada, aliás, né? E assim, o Deus que desfaz qualquer feitiço, Deus que me serve de abrigo, né? Tem até magia que é um negócio envolvido, né? Que é uma coisa... Mas para mim, por exemplo, meu Deus é fiel e não falha. Ok. Joga por terra muralha para me fazer vencer. Quer dizer, fala de várias coisas, características de Deus. Ele é onipotente, ele está presente, faz o impossível acontecer,
fala de Abraão, fecha a boca do leão, quer dizer, tudo coisas bíblicas, né? Se é no monte ou no vale, está comigo, com ele não tem um perigo, tarará. É verdade, tá tudo. Se está morto, faz viver. Esse Deus que estou falando é dono do poder. É verdade. Só que o começo, fiar não falha, me faz vencer. Vencer o quê? Se nós olharmos na perspectiva de somos mais que vencedores, nós vencemos a morte, em Cristo nós vencemos o pecado, ok. Mas se nós olharmos na perspectiva que às vezes é trazida de coisas materiais, ela vai estar errado, né? Porque Deus é fiel a quê? Aos meus propósitos? Deus é fiel aos meus planos? Não. Ele é fiel às coisas que ele propôs. Então nós temos, por exemplo, letras que ficam assim, ambíguas, entende? E aí, cantamos ou não cantamos? Vocês fazem essa escolha, né? Quer dizer, o que eu estou trazendo para vocês aqui? Alguns exemplos, né? Quando nós falamos sobre música, sobre o que nós vamos cantar, como nós vamos louvar, nós vamos trazer nas letras das músicas o que é a nossa fé. Pastor, pegou pesado agora. Agora eu fiquei pensando aqui, não vai dar para cantar mais nenhuma música no culto, porque todo mundo vai ter uma coisa errada. Calma, né? Não vamos achar cabelo em ovo, né? Não. Botar chifre em cabeça de cavalo. Porque aí uma vez, eu fazia essa palestra com muita gente, e aí eu trazia várias letras de música. E aí tu fica tão agoniado, assim, tem que achar onde é que está errado aqui. O pessoal achava erro em coisa que não tinha, né? Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? O meu objetivo é sempre fazer o quê? Com que a gente fique atento ao que a gente está cantando, atento ao que a gente está fazendo, atento ao que nós estamos fazendo no culto, ao que nós estamos compondo, ao que nós estamos cantando, ao que nós estamos usando como trilha sonora, como vamos fazer, quanto vamos nos dedicar a fazer, quer dizer, isso é uma dedicação, tu olhar as letras das músicas, né? Tu verificar isso, tu cuidar isso. Por isso, não só os pastores, né? Mas todo mundo da igreja tem que estar sempre atento a tudo. Todo mundo. Às vezes se coloca assim, não, o pastor é responsável por cuidar disso, então o pastor tem que dizer se está certo ou não. Não, você também. Todos nós somos responsáveis para isso, né? Ok? Falando só sobre a questão de letras, por exemplo, conteúdo. Agora nós vamos falar, por exemplo, sobre qualidade, né? Qualidade do que eu vou fazer. Buscar sempre fazer o melhor que eu puder, né? Mas se não consigo fazer melhor, ok, faz aquilo, mas procure melhorar. Né? Equipamento, só tem isso aqui na igreja, não temos condições. Ok, mas o que nós podemos fazer para melhorar a qualidade disso na igreja? Eu estou falando só de música, gente. Tá? Nós temos aí gente que participa de teatro também, temos gente aí que participa de grupo de dança também, ou de qualquer outra forma de louvor. Gente, nós estamos aqui falando especificamente sobre conteúdo de músicas, mas vejam que eu fui para um viés da coisa. Tem várias outras coisas. Por isso que esse é o momento que eu quero abrir para vocês, para nós bombardear aqui. Tá? O que vocês pensam a respeito? Como é que está o louvor na sua comunidade, na nossa igreja, tá? Vamos comparar com outras igrejas, o que as outras igrejas fazem. Por que nós não podemos fazer tanto? O que nos separa disso? Porque antigamente, se você queria publicar uma música tua, cara, tu tinha que escrever a música e enviar pro pessoal da editora Concórdia, as músicas, né? Produzir, tinha que analisar tudo, e que bom que faziam isso, analisar as letras e tal, e daí depois procurar patrocínio para fazer a impressão do CD. É sempre uma coisa muito complicada até isso sair. Hoje, cara, você pega o seu celular, grava música e posta no YouTube. É tão simples, cara. Né? Quer dizer, nós temos mais recursos para publicar isso. E como é que nós vamos fazer
para melhorar a qualidade do que nós estamos publicando, enfim, todas essas coisas. Tá? Podemos falar sobre várias coisas aqui, tá? Mas deixando sobre, eu quero trazer de plano de fundo tudo isso que nós falamos aqui, sobre louvar a Deus como uma expressão de fé e de como nós vamos, na verdade, como tem até um livro que fala, cremos, por isso falamos, né? Levar o que nós cremos, enfim. Quem quiser falar aí, vamos que vamos. Pô, eu acho que é difícil, né, organizar isso por causa que é uma tensão entre o quanto que a gente pode, sei lá, assim, estar no mundo e, tipo, falar a linguagem deles para trazer mais pessoas para a igreja, assim, né, nesse quesito, que é importante também do louvor, né, que eu acho que é a proclamação, é um aspecto bem importante. E, ao mesmo tempo, se manter dentro da igreja, né, se manter com os princípios, né, ter essa, de fato, uma atenção, assim, né, de estar com eles ali, estando inserido na cultura, assim, mesmo que talvez seja um termo um pouco deturpado hoje em dia, mas é de fato isso, né? Estar no meio das pessoas, mas sem estar tipo, corrompido por essas coisas que é bem forte, acho que nos nossos dias, né? Mas tu sabe que isso é uma caminhada bem longa, né? Se a gente olhar há 40 anos atrás, não, 40 não, vamos dizer uns 50 anos atrás. 50 anos atrás a nossa igreja não podia usar violão, né? Eu me lembro, o Maquiné, que é o primeiro cara que tocou guitarra dentro de uma igreja da IELB, ele disse que tocou uma música e meia. E ele tocou escondido de dentro da sacristia. Ele botou junto, ele levou o cabo até a sacristia e botou a caixa de som do lado do órgão, né? Então o cara estava tocando órgão e ele tocando guitarra junto. Quando vê alguém levantou no meio do público e foi seguindo o cabo, assim. Foi seguindo e chegou na sacristia, estava ele lá. E na hora mandou ele parar e ele saiu. Quer dizer, imagina como é que era isso, né, cara? E é pecado tocar violão, tocar guitarra? Aí que tá. Por isso que eu digo assim, nós temos que ser rigorosos quanto a conteúdo, sim. Mas quanto à forma, eu acho que não. Eu acho que aquilo, desde que caiba, né, e é uma questão cultural também. Se a gente vai ver a nossa igreja em Moçambique, o pastor André Plummer traz vídeos de quando ele vai lá, ele é missionário lá, né? Cara, o pessoal indo para Santa Ceia, com tambor, cantando e tocando tambor, né? E a gente vai olhar assim, Santa Ceia. Mas a gente vai pegar aqui na igreja luterana, lá no interior do Rio Grande do Sul, né? E vão pegar isso aí tocando tambor no meio da Santa Ceia. Como é que as pessoas vão reagir a isso? Com Uma fogueira. questão de contexto, como você falou. Né? Aqui na comunidade, até anos atrás, o que deve fazer isso? Uns 10, não, acho que uns 15 anos atrás, quando a gente veio aqui para a cidade, tinha um pastor aqui que hoje já é até aposentado, tinha um jovem que ele queria começar a tocar bateria nas noites artísticas que a gente tinha, né, com os jovens, montar uma banda dos jovens, e tu acha que ele conseguiu, assim, ó, foi uma luta de anos até ele conseguir botar o... Noite artística é uma coisa assim mais descontraída, né? Tem peças e louvor e tal, e foi uma baita luta de até conseguir colocar a bateria dentro e guitarra e tudo, assim, sabe? Foi bem... Olha o versículo número 5, né? Vai com símbolos sonoros, símbolos altissonantes, com pratos em volume alto. Como é que a gente vai encaixar esse salmo aqui dentro da nossa teologia? Quer dizer, né? Será que Jesus ia ter espaço dentro da nossa igreja cristã? Eu sempre fico pensando assim, Lutero, até Lutero, eu digo assim, Lutero, se a gente olha o que a gente faz, Lutero não é muito luterano, né? Quer dizer, Lutero é só um pastor, né? Quer dizer... Não, é verdade. Bom, Não, esses dias eu estava conversando com o Éder, né? Vocês conhecem o Éder W, né? E sobre Lutero, porque
até onde a gente sabe, Lutero adaptava as músicas da época, que eram as melodias conhecidas do povo, e para adaptar a teologia muitas vezes, para tornar os hinos até populares, né? E hoje em dia tem tem um preconceito, ou até, não sei, tem tanto, ah, não sei qual é a palavra, mas trazer um ritmo um pouquinho mais acelerado, um ritmo agitado, um, um arranjo diferente. Isso é tudo visto, às vezes, tão em certas igrejas, né? Isso é tudo visto de uma maneira tão, sei lá, feia. O pessoal acha que, ó, não é igreja. Parece que nos comparar, já é pentecostalismo. Tipo, já muda toda a nossa denominação por causa, às vezes, do arranjo de uma música, né? Só Ouviram que dizer, esse mudou de igreja. só que eu acho uma coisa complicada com o pastor falando, eu acho que com essas coisas que a gente tem tentado introduzir, inclusive o versículo 5, que é trazer nosso louvor, a nossa maneira, com aquilo que a gente pode, e se tem os jovens que gostam de um pouco mais barulho, aí tem se criado os cultos jovens, né? Com isso, eu já que sou o velho da turma, né? E o maior conservador entre os guris, assim, eu tenho um certo problema, assim, aversão com esse culto jovem, assim. Não é que eu tenha aversão e nem vá participar de um culto jovem, mas eu fico triste de ter que ter um culto que é dos jovens, onde os mais velhos já não vão no culto por causa do ritmo de música. Acho que isso também tinha que ser trabalhado. Não é que os jovens têm que parar de tocar aquela música, mas acho que tem que se trabalhar com os mais velhos, que os jovens também têm que participar do culto deles e vice-versa, né? Acho que não dá pra. Eu tenho um problema com o termo culto jovem, não com a música. Isso é uma Não, coisa que porque acho que tem que trabalhar por que melhor. que um culto é jovem e outro não, né? O que que é o jovem? Mas a questão é a seguinte, pois é, eu me lembro uma vez o professor Linden deu uma chamada de atenção assim, ó, olha, inesquecível para mim, que a gente estava gravando aquele DVD Planeta Gospel, né? E eu, com a banda que eu tocava, o Grupo Cristal, a gente tocou lá. E tocou também São os Escravos, que era uma banda só de pastores, né? E aí ele disse assim, no outro dia, depois da gravação do DVD, tinha aula de grego de manhã. Ele chegou na aula e disse assim, nós falando sobre tudo e tal, todo mundo feliz e contente, os colegas falando e tal, e me elogiando e tal, e eu tava grandão assim, né? Gravamos DVD, agora sim, né? Aí, e na época gravar DVD é tipo assim, dar a volta ao mundo, né, cara? Um negócio. Hoje em dia, com celular, tu faz tudo isso. Mas, enfim, aí o professor disse, eu fiquei muito, muito triste com algumas coisas que eu ouvi ontem à noite, né? E aí eu disse assim, e eu pensei que ele estava falando de estilo. E eu falei assim, são os salmos, provavelmente, né? Eu disse, não, são os salmos, foi a única coisa luterana que eu ouvi ontem de noite. E aquilo doeu assim, porque eu pensei assim, puxa vida, e agora? Eu fui olhar a letra das músicas que a gente cantou. No céu não vou chorar? Não. Tudo certo, isso aqui não tem problema. Aí foi as nossas músicas que nós tínhamos composto, fiquei olhando assim, puxa vida, pior, né? Que a gente pegou, compôs a música e foi lá e gravou. Nunca tinha olhado bem para as letras. E olhando assim, ficava uma coisa quase sinergista, assim, né? A teologia do sinergismo é que você contribui para a sua salvação com obras. E ficou um negócio meio complicado, né? Então, assim, é bom, às vezes, quando alguém chama a atenção da gente, mas eu acho que quanto a conteúdo é muito importante. Agora, quanto à forma, tudo depende da ocasião, né? Vamos fazer uma coisa só com jovens para jovens. Ou só... É, é uma coisa assim, ó, um congresso de servos, claro, eu sei que tem servos que gostam de heavy metal, mas tu não vai tocar heavy metal lá no culto, entendeu? Por quê? Porque a quantidade de pessoas que vão se agradar com aquilo é muito, muito, muito pequena. No congresso de jovens, você vai tocar só... Se bem que os jovens gostam de bem mais coisas diferentes, né? Mas, assim, tu vai tocar lá valsa, estilo
sei lá, Idade Média, assim, né? Alguma coisa assim. Os jovens não vão achar isso interessante, né? Eles querem coisas. E teve uma época, por exemplo, que todo mundo queria rock. Hoje os jovens já não querem mais tanto rock. O que que eles querem? Muito mais para no sentido Cacimbinha. do sertanejo, no sentido, né? Coisa, música A eletrônica, pisadinha, Alisson. pisadinha, sei lá o quê. Quer dizer, é uma coisa de momento que a gente também tem que entender essas coisas, né? A gente também tem que chegar. Agora vamos. É tudo uma questão de o que, aonde e como, né? Então, mas essa é uma discussão que nunca vai terminar, tá? Por quê? Porque a igreja se renova. Os jovens mudam. Tá? Daqui a 10 anos vocês não vão mais estar discutindo isso. Eu não sei, talvez sim, não sei. Mas se nós mantivermos a teologia, tá? Por isso que eu falei bastante de teologia aqui e trouxe textos bíblicos, que isso é importante nós mantermos. As outras coisas, na minha opinião, elas são variáveis. Elas são variáveis. Depende da situação. Eu acho. O que mais nós podemos falar? Pastor, tenho uma pergunta agora que é particular, que eu não faço mínima ideia qual é a resposta. E eu tô caindo de paraquedas, né? Podem até dar risada. O worship é um ritmo, é um estilo, é uma letra? O que que é basicamente o worship? Até Worship porque, significa culto. tá, beleza. E por que bandas se intitulam, ou aquele ritmo tal, é o repetitivo, chamam de worship? Isso é um movimento que se fortaleceu muito com a Igreja Hillsong United da Austrália, né? Ou Nova Zelândia. Agora eu não sei certo, mas é dali. E se fortaleceu muito esse apelo mais ao que é emocional, tá? Eu vou dizer para você assim, ó, eu não vejo problema em emocional na música, que a música seja emotiva, que leve a pessoa a chorar ou a rir, tá? Não vejo problema nisso. Desde que o que que tem na letra da música, entendeu? De novo, acho que a forma é menos importante do que o conteúdo. O conteúdo é o mais importante do que nós vamos cantar, tá? Nós estamos louvando a Deus, que nós de novo, falei antes, é uma expressão da nossa fé. O que nós cremos? O que nós vamos cantar a partir disso, tá? Eu não vejo o worship, o estilo worship como um problema. Eu não vejo ele como problema. Eu vejo às vezes as letras de algumas dessas músicas como um problema, né? Eu vejo às vezes coisas do tipo assim, ó, vãs repetições. Isso é um problema. Tu cantar 50 vezes que esta sua casa, sua, nós deixamos ela para você, Deus vai dizer assim, tá, eu já sei. Sim, eu sei, a casa é minha, legal, né? A Bíblia diz que a gente não deve usar de vãs repetições, né? É a mesma perspectiva, por exemplo, de orar um terço, rezar um terço. Tu reza a mesma oração várias vezes. Para quê? Qual é o objetivo disso? Né? Sim, eu acho que se nós olharmos por isso, mas eu não vejo o estilo worship como um problema. Eu não vejo ele como um problema. Eu vejo, às vezes, algumas letras de algumas músicas como um problema. Mas eu acho que nós olhar para isso e atacar nisso, nós estamos focando na coisa errada, cara. Porque nós também temos que saber falar essa linguagem, entendeu? Nós também temos que falar essa linguagem com a nossa teologia, entendeu? Com a nossa teologia. Lógico, e não tem problema tu repetir uma frase, tá? Uma das músicas mais clássicas da nossa igreja, Grandioso és tu, nós cantamos 4 vezes a mesma coisa. Então, minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aliás, nós cantamos 8 vezes isso. Né? É uma vã repetição? Sim ou não? Acho que não. Né? Agora, vê que é um assunto mais complicado do que parece. Tá?
Para mim, sempre impera conteúdo. O que nós estamos cantando? Qual é o conteúdo disso? Onde nós vamos cantar isso? Para quem? Tá? Lembrando sempre que, antes de mais nada, tudo sempre é para Deus em primeiro lugar. E, num segundo momento, é testemunho da nossa fé. Tá? Então, assim, ó, a gente tem que cuidar, às vezes tem um movimento de ultra-ortodoxia, ou seja, nós, na forma, nós temos que andar todo mundo, desculpa a crítica, não sei, mas assim, ó, não adianta eu andar de clerical, isso não vai fazer eu ser pastor, entendeu? Entende o que eu quero dizer? A forma, às vezes, ela é mais valorizada que o conteúdo, entendeu? Mas, enfim, é um debate mais longo. Para mim, a teologia é mais importante na música, sempre, sempre. Tem uma mão levantada. Pastor, não, agora falar um negócio talvez que, mas se o senhor quiser depois contrariar, mas acho que às vezes, pelo menos assim me parece que também há uma certa, a forma, digo, o conteúdo, não tá só na letra das coisas, por exemplo, olhando para a liturgia, né, o senhor estava falando da ortodoxia e tudo mais, mas assim, pelo menos é algo que sempre me vem à mente, né, tem um motivo sei lá, do Glória Patri ser com terças maiores, tudo, tem uma certa teologia, sei lá, ou o senhor tinha falado antes de Bach, sem nenhuma letra no Evangelho segundo Mateus, tem muito mais teologia em toda aquela harmonia que ele cria com 5 melodias andando ao mesmo tempo do que se eu falasse qualquer coisa. Ou seja, a própria música não tem sei. seus... Não sei, pois é. Não sei, mas porque não tem nada sendo dito ali. Mas há um aspecto meio... Claro, parece um negócio meio místico, né? Mas há um aspecto meio sagrado na música, que deve ter uma valorização, assim, se a gente fizer, por exemplo, se a liturgia fosse de uma simplicidade, assim, só, ou, sei lá, hoje a gente, sei lá, ouve um funk, assim, uma melodia sem nada muito arranjado, seria, de fato, um bom louvor a Deus? Ou será que para Deus a gente não deveria fazer da melhor das melodias ou a melhor das harmonias? Não seria? Cara, vamos por partes. Primeiro, eu sou um cara bastante ortodoxo, tá? Porque eu acho que nós devemos seguir todas as partes da liturgia. Mas não porque isso é bíblico, porque biblicamente não tem nada que diga que tu tem que seguir uma sequência litúrgica. Absolutamente nada. Tá? O que diz liturgicamente, principalmente no Antigo Testamento, em relação a coisas que nós não fazemos mais, que é o culto do Antigo Testamento. Né? Nos tabernáculos, no templo, que é a maneira como você faz sacrifício, todas essas coisas aí, né? Enfim, isso tem muito forte. O que nós temos na liturgia é uma tradição. Isso nos liga à igreja antiga, e é bom que nós mantenhamos isso. Por que é bom? Porque dentro de um culto, em todas as partes do culto, por exemplo, nós vamos numa igreja pentecostal, né, vai ter um culto de louvores, vão só cantar. Vai ter um culto de pregação, vai ter só pregação. 1 hora e pouco de sermão. Né? Vai ter, eles têm por assuntos. Nós temos todas as coisas num culto só. A gente tem um momento de leitura bíblica, de oração, de louvor, de pregação, de perdão dos pecados, tudo. Tudo. Né? Então você vem com um culto, digamos, muito mais completo para casa. Tá? Eu acho que nós temos que seguir. Mas se tu for engessar a maneira de louvar a Deus, que só assim vale, eu acho meio complicado. Se dizer assim, só isso vale como louvor a Deus, quem somos nós para definir isso? Quem somos nós para definir isso? É um problema... por isso que é sempre... Gente, isso é um assunto... Agora nós estamos entrando no assunto. Ele é polêmico. Tá? Não é assim. Então, assim, de novo, se nós temos dúvidas sobre qualquer coisa, como deve ser feito, eu sempre digo assim, primeiro, preocupe-se com a teologia do que você está ensinando, confessando, falando. Primeiro, tá? Forma não é teologia. Forma não é teologia. Forma é uma expressão da teologia, uma expressão da minha fé. Existem várias formas de eu expressar a minha fé. Eu sei que, principalmente agora, no seminário tem um movimento bastante forte de ortodoxia, tá? E eu sei que tem. E é bom. Mas
precisa também de cuidado, para que não se torne a tradição, porque senão nós viramos católicos, entendeu? Que a Igreja Católica tem tradição, Bíblia e o que o Papa fala como mesmo valor, tá? Então, se o Papa acordar de manhã e decidir alguma coisa e falar lá, é aquilo que ele falou, né? Então, assim, nós temos a liturgia como tradição que nos liga à Igreja Antiga, e eu acho que é uma das melhores, se não a melhor forma de nós conduzirmos esse louvor e culto a Deus. Sim, mas não é a única forma de louvar a Deus, né? O que eu quero fazer? Onde eu quero fazer? Eu quero fazer um culto na minha comunidade, ou eu tenho um momento em que eu vou tocar com a banda da juventude na praça? O que eu vou fazer em cada um desses lugares? O que é adequado? Né? Aí está para você decidir também, né? Isso vai muito de cada pessoa, eu acho também, né? Eu acho que todas as coisas são válidas, depende de onde é que elas vão ser feitas. É complicado. Eu com certeza concordo com o senhor, mas o aspecto é que, para Deus, a gente sempre deve fazer o melhor, né? O melhor que a gente consegue fazer, Não, esse é o que é. Exatamente. Esse... E não quer dizer que o melhor seja a liturgia 2 do Inário. Sim. Vê o que tu falaste sobre a música do Bach, que tu disseste que tem mais teologia ali nas notas que o Bach fez. Isso é a sua opinião. Isso não é o texto bíblico que está dizendo isso, né? Você sente isso. Sentimento, ele muitas vezes é ruim quando a gente mistura ele com a teologia em alguns aspectos, quando a gente vai exprimir opinião, né? Por isso que eu tenho que cuidar muito, porque as músicas que eu trouxe aqui como crítica, muitas delas eu gosto muito, entendeu? É um problema, cara, quando eu pego uma música que nem a único que é digno e vejo aquilo e penso assim, coroamos a ti, ó Jesus, puxa vida. E eu me sinto, cara, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Pô, eu gosto tanto de cantar essa música, e agora? Né? Quando eu pego uma música que eu mesmo compus, e um cara chega para mim assim, ô meu, isso aqui tá errado? E aconteceu muitas vezes já. Aí tu tem que ir lá e mudar. O problema é quando a gente ingessa as coisas e quer colocar Deus assim, ó, Deus só pode agir dentro disso aqui que eu acho certo. Né? É meio complicado. Mas Deus dá os seus sinais do que ele acha certo. Agora, quando a gente lê um salmo que nem esse que eu trouxe aqui, né? Sobre todas essas maneiras diferentes de se louvar, com uma trombeta, com uma harpa, quais são os limites disso? Quais são os limites de Miriam pegando um pandeiro e dançando e louvando a Deus? Será que hoje nós fizéssemos isso? Né? O que vocês acham? Que ia acontecer? Cabe no culto ou não cabe? Me diga. Eu não quero aqui dizer eu estou certo, eu estou errado. Eu quero fazer vocês pensar. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, da gente refletir sobre as coisas, né? Porque eu não sou o dono da verdade, mas nem de longe, né? O problema é que quando eu vou dizer, tá? O meu pensamento quando eu me formei no seminário era muito mais fechado, tá? Eu não queria nem saber de músicas compostas por pessoas que não eram luteranas, tá? Eu ficava assim, pô, levantou a mão para cantar no culto, eu já ficava olhando pro cara, né? Mas qual é o problema? Enfim, com o tempo, assim, por isso que eu digo, teologicamente eu sou muito ortodoxo. Na forma, eu acho que nem tanto. Embora eu acho que o que é ortodoxo, para quem não sabe o que é ortodoxo, é seguir a tradição, eu acho que é importante, sim. Mas não é a única forma. Quer ver? Uma coisa que eu acho totalmente errado, que às vezes as pessoas dizem assim, ó, fazer culto sem batina, pastor. Faz culto sem batina, porque isso vai fazer você ficar mais popular, que as pessoas vão se sentir mais à vontade, não vão ver aquela... Para quê?
Eu não vejo a maneira como eu não usar batina vai fazer o culto ser mais popular, vai fazer ele ser mais interessante. Eu não vejo. Não vejo como. Como? Como vai tornar eu mais popular? Né? Eu acho que não. É a mesma coisa que eu querer que as pessoas venham com determinada roupa no culto, porque vai torná-las mais ou menos cristãs. Enfim. Mas é uma discussão mais longa, né? Sendo que existe uma ordem para que eu use as vestes talares. Né? Existe uma ordem bíblica para que eu faça isso, motivos bíblicos para que eu faça. Enfim. Tudo isso faz parte de um louvor, né? Bom, acho que agradeço, pastor, mas se o pessoal tiver mais alguma pergunta, talvez a gente pode ir se caminhando para um final. Já estamos quase batendo 10 horas aí, conversamos por 1h30, foi muito bom. Agradeço, pastor. Bom, com certeza convidaremos de novo algum dia. Desculpa se alguns vão sair daqui incomodados, assim, com alguma coisa, mas justamente o objetivo é esse, mexer um pouco, fazer a gente pensar assim, porque às vezes a gente até tem preconceito sobre coisas que nem precisaria ter, porque alguém disse para nós que tem que ser dessa forma, mas eu já tentei questionar por que é dessa forma, ou por que eu acho que é dessa forma, enfim, é só isso. Tranquilo. Acho que o que a gente precisa também é a autorização do pessoal no chat para fazer a postagem no YouTube. Quem puder subir um autorizo. E, bom, o pastor faz uma oração para nós terminar. Vamos lá. Eu autorizo, hein? Vamos orar, então. Senhor Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos porque tu nos deste a possibilidade de conhecermos a tua palavra, que transforma vidas e que, acima de tudo, nos revela quem tu és, o que fizeste, fazes por nós e para onde nós estamos indo. Tudo que nós fazemos neste mundo é porque tu permites que tenhamos a possibilidade de fazê-lo. E tu nos dás também oportunidades para tomarmos as decisões do o que vamos fazer com aquilo que tu nos deste. Dentre elas, a principal delas é a fé que nós recebemos com o poder do Espírito Santo. Sendo que muitos rejeitam essa fé, nós queremos, ao contrário, colocar em prática tudo aquilo que recebemos de ti. E existem as mais variadas formas de nós louvarmos o teu santo nome. Evidentemente que nós lembramos muito mais da questão da música, ou de repente de danças, ou até mesmo teatro, que são as expressões artísticas mais fortes dentro do nosso grupo de jovens, ou até mesmo da igreja, mas não são somente essas as formas. E nós vimos na tua escritura que o louvor dos seres existentes em todo o universo, só pelo fato de existirem já é um louvor a ti, porque demonstra o teu grande poder, o teu grande, a tua grande capacidade de criar todas as coisas e mostra que tu és muito maior do que todas as coisas que nós possivelmente possamos querer imaginar que existam. Vai muito além. Nem sabemos que tamanho tem esse universo todo. E tudo isso colocaste à nossa disposição. Criaste tudo, criaste o Éden e lá colocaste o ser humano para administrar, para sujeitar e dominar a natureza. Obrigado, Senhor, por este presente tão maravilhoso que é a criação, pela qual nós te louvamos. Obrigado pela fé que tu nos dás, pela qual nós podemos louvar e endereçamos a ti esse nosso louvor. Obrigado por nos colocares onde estamos, para que, através da nossa vida, nós possamos, tu possas, através de nós, pregar a tua palavra onde quer que nós estejamos. Senhor, nós pedimos que tu nos uses para que nós sejamos instrumentos da tua palavra. E que assim nós, através do nosso louvor, seja ele como for, mas principalmente através do nosso canto, Senhor, nós pedimos que seja sempre para a honra e glória do teu santo nome e que nós falemos apenas aquilo que tu queres, sempre baseados na tua escritura sagrada, que nós tenhamos uma
teologia madura e sadia, de acordo com a tua escritura, em todas as coisas que nós falarmos e professarmos, porque nós levamos adiante aquilo que nós cremos também através das nossas canções. Senhor, que não deixemos jamais que não sejamos desleixados quanto ao teor e conteúdo da nossa expressão de fé. Que de fato seja para a proclamação da tua palavra e mais pessoas sejam levadas ao conhecimento dessa palavra e sejam convertidas pelo poder do Espírito Santo. Que nós saibamos também, Senhor, respeitar a situação onde estivermos, a questão cultural, que nós saibamos manejar esta tua palavra e também os dons que nós temos, e em conjunto nós possamos entregar esta palavra de uma maneira que as pessoas também sintam-se à vontade para louvarem e sintam-se louvando em conjunto o teu santo e precioso e poderoso nome. E que, Senhor, nós também saibamos respeitar a tradição que nós temos na nossa igreja, mas que também não tenhamos olhos fechados e braços engessados para aquilo que, de alguma forma, respeitando toda a tua santa vontade, de alguma forma nós possamos usar para trazer mais pessoas à fé. Senhor, que tudo que nós fizermos na igreja seja conforme a tua vontade. Te pedimos que nos orientes. E naquilo que falharmos, pedimos-te perdão, mas que também sejamos motivados a fazer sempre aquilo de melhor que pudermos fazer e nos dedicarmos para que o nosso louvor, além da expressão da nossa fé, também seja uma forma de nós agradecermos a Ti e uma maneira de nós, em conjunto, todos juntos, como igreja, termos mais força de chegarmos onde Tu quer que cheguemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado, pastor. Acho que Valeu, agora vamos gente. fazer o print. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer o print do encontro de hoje. Então, todo mundo sorrindo, fazendo uma cara bem bonita. Ah, deve ter ido. Era isso. A cara bem bonita para mim sempre é um pouco mais complicado. Valeu, pastor. Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Valeu, gente. Valeu, pastor. Valeu, gente. mesmo. Eu que gosto muito de música e acompanho às vezes suas lives de segunda-feira. Prazerzão conhecer o senhor. Às vezes eu canto umas coisas não muito luteranas, né? É isso aí. Mas isso é normal. Semana que vem, mais uma área novamente com o pastor Jairo, né? Jairo, lá do Divaria, o presidente do distrito. Massa. Então tá, acompanha as redes que a gente vai divulgar. Boa noite, galera. Boa semana. Abração. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Maiara, Luiz. pelo elogio. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Mas aquele arranjo de Rudy Cruz na live de Páscoa ficou muito top. Porque eu escutei várias vezes no YouTube para assistir aquela música de novo. Ficou muito bom. A musicalidade ali, né? A banda ficou muito legal. Cara, eu não estava ouvindo nada do que eu estava cantando, cara. Ali foi no peito e na raça. Mas o senhor tava com fone? Não estava funcionando. Não tinha retorno ali? Eu não estava ouvindo os instrumentos, estava ouvindo a bateria só a bateria e o contrabaixo um pouco assim, porque eu pedi para ele baixar o meu retorno, porque estava dando eco, estava me atrapalhando o canto, né? E ele tirou tudo, assim. E eu não testei antes, porque eu ia cantar só isso, só aquela música. Cara, foi muito no peito e na raça. Assim, pelo menos estava no ritmo. Fazendo, assim. Exato. A bateria e o baixo, estava no ritmo. Desliga a gravação, Christian, alguém falou. Ah, é verdade. Eu sempre esqueço. Corta fora depois. Valeu, pessoal.